Por exemplo, eu adoro viajar. Viajar assim, de como vai ser o futuro, como vai ser as coisas no futuro, como a tecnologia pessoas pode me pagam chegar pra no fazer futuro. isso. Legal, legal. Eu tenho consultoria de futurismo. Olha É o só que WeMind, da que é a hora. maior do Brasil nisso. E eu adoro acreditar, isso aí sou eu, se eu puder estar falando merda, eu adoro estar na minha caixinha, que a nossa exploração espacial um dia, ela vai ser, e a gente vai poder estar em vários lugares fazendo uma viagem, não uma viagem física, mas uma viagem de transferência de consciência de um lugar para o outro. Ah, eu posso estar em Marte agora? Posso. Eu deixo meu corpo aqui e vou pro meu corpo lá. Muito legal o que você tá falando, cara. E isso é que vai ter um corpo meu Avatar? lá sem a consciência. Pegou. Possivelmente isso. Então, vai ter um corpo nosso adaptado para Marte, aonde a gente consegue transferir a nossa consciência, na real, fazer a transferência da O consciência. cara mora na Terra e trabalha em Marte. Porque no final de Avatar, ele usa a natureza para fazer a transferência da consciência, porque o ser humano ainda não tinha essa tecnologia. No caso, ele conseguia pilotar o boneco dele lá remotamente. Mas eu acredito muito, cara. Por exemplo, a gente vai conseguir fazer a nossa exploração espacial assim. Porque, cara, não tem como você mandar algo físico de um lugar para o outro num tempo hábil. Mas a gente vai chegar de um lugar ao outro um dia, levando uma certa tecnologia, aonde lá a gente consegue transferir daqui para lá bem rápido. Entendeu? Então eu gosto muito de acreditar nisso. Que, por exemplo, em Marte, a gente vai ter uma civilização, possivelmente, de corpos adaptados para Marte. Aonde aqueles que são pioneiros, né, vão conseguir transferir a sua consciência daqui para lá e ficar lá. Ou de repente fica lá de vez. O que não é o metaverso, senão uma proposta imaginária de fazer uma coisa bem mais simples, mas que no fundo é inspirada nisso? Pensa bem, por que o metaverso está em alta? Porque as pessoas sonham com isso. Como é que eu crio um ambiente digital no qual eu possa me transferir e estar com outras pessoas sem que eu tenha no fundo que sair da minha casa? É louco isso, né? Porque você basicamente descobre meio que uma receita para imortalidade, né? Se você for pensar pra isso, você acha que... Por exemplo, você, Shake, do Flow Podcast, com dinheiro pra caramba, você não vai mandar fazer um estudo em cima disso pra você viver mais um pouquinho? Eu já conversei com neurocientistas e cientistas o suficiente pra saber que eles não acreditam na digitalização da consciência. Não precisa ser digital, cara. Hoje você tá vendo aí impressão de organismos, organismos artificiais. Você pode seguir a mesma receita. Essa porra? Não, uma coisa que eu acho que dá pra descobrir. Não sei se tem estudo em cima disso, mas por que não? Download da consciência é difícil. Por uma razão muito simples, no fundo. Que é o seguinte. As suas memórias, as suas experiências que vão definir quem você é, a gente acha que elas têm uma estrutura que é como se fosse assim, pequenos pontinhos ou algum tipo de armazenamento, uma estrutura básica que está armazenada de maneira muito clara, tal como um HD de um computador, tá? Que tem ou seja, um módulozinho que eu tiro esse módulo e ponho em outro computador, um pendrive, né? Os pendrives do mundo, na verdade, são as coisas que estão conectadas a gente. O nosso celular é nosso pendrive, a gente estende a nossa consciência, a nossa racionalidade e tudo mais usando esses artifícios. Mas o cérebro em si não funciona como um pendrive. E essas experiências de memória, essas coisas todas, elas não estão exatamente nesse campo etéreo, que é esse que quando a gente fecha o olhos e fala, quem sou eu? E você pensa em você. Elas, por exemplo, o Eric Kandel ganhou o Nobel de Medicina, Fisiologia, lá na virada do milênio, mostrando que memórias de longo prazo geram atividade de gen. Atividade de gen, como vocês sabem, gera atividade de proteína, aminoácido. Ou seja, existe uma fisicalidade da memória de longo prazo. Você está entendendo? A ideia de que as experiências, as memórias e a identidade de cada um está num campo etéreo tá errada. Não tem download da consciência porque você precisa da fisicalidade do cérebro. Da física e da química. Mas se a gente, mais da química do que da física. Mas se a gente conseguir uma tecnologia para recriar essa fisicalidade em algum lugar? Aí, tudo bem, eu recrio essa fisicalidade. Como é que dessa fisicalidade eu vou para a recriação das memórias que eu tive? Aí no caso você está basicamente fazendo um clone, né? Uma cópia. Exatamente. Eu vou falar assim, tá bom, então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou criar as mesmas estruturas e vou injetar as experiências. Para começar, isso não é real, porque eu teria que ter mapeado essas experiências. Vamos imaginar, no ano 30, daqui a 30 mil anos, se o mundo não acabar, alguma coisa assim.
Qual que é o problema dessa coisa? Que é sempre o paradoxo que eu gosto de pensar quando... Porque esse assunto é fascinante. Mas, olha, se eu efetivamente consigo criar uma estrutura consciente, ou seja, que é uma replicação do eu físico, e essa replicação do eu físico consegue ser injetada das minhas memórias e experiências de tal forma que emule o meu eu, por que eu não vou fazer isso no meu próprio eu? Sabe? Que, assim, mas porra, eu quero, mas então eu tá bom, acho... vou ficar vivo mais A 100 vida mil inteira. anos, quando eu quiser. mas Pra que caralho, perdão da palavra que tá em casa, eu vou tentar criar essa coisa. Vou dar um exemplo, desculpa te cortar, mas o último, paralela, acho que tem um paralelismo bom. A gente avançou muito na reabilitação neuromotora com exoesqueletos e tal. Mas no fundo, quem é que quer ficar com um troço de ferro? Cara, eu quero botar uma coisa aqui, célula-tronco e, enfim, edição genética, isso e aquilo, e fazer com que os tecidos, os ossos, a estrutura do corpo se recomponham, não é verdade? E eu não preciso de nada. É uma coisa parecida. Para que raios que eu vou usar esse outro eu, esse download, essa coisa toda, se eu consigo efetivamente recriar as estruturas físicas do cérebro, eu posso criar em mim mesmo, continuar vivo, feliz e contente, tá muito bem, obrigado. Então é esse tipo de questão prática que às vezes eu vejo nas discussões futuristas que precisa ser levado em conta também, minha opinião. Mas é recriação de tecido orgânico, você diz. Então para que eu vou criar num outro troço, eu posso criar em mim mesmo, continuar vivo? A gente tava falando, por exemplo, no caso, o exemplo era mais pra a gente fazer uma viagem muito mais rápido, entendeu? Transferência de consciência. Eu adoro ficção científica Mas por causa disso. Você mesmo pode viajar e mesmo comprovar assim, sua viagem. essa consciência precisa viajar até lá de alguma forma. Vamos dizer que a gente inventou uma maneira de um condutor que leve essa porra pra lá. Esse condutor ainda vai respeitar os limites da física. Sim, né? vai. Então, assim como uma transferência... Mas, pô, não seria muito mais rápido? Não, que seria uma muito mais transferência rápido. De uma foto de lá pra cá. Não sei quanto tempo dura, mas é rápido. não é rápido. É rápido perante mais você rápido. fazer uma viagem pra lá. Muito mais. Entendeu? Uma transferência de uma foto de lá pra